Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. A gente vai estar dando continuidade, na verdade, esse bloco agora dos crimes contra a administração pública, a gente já está chegando na reta final das nossas aulas, para a gente poder também finalizar esse assunto que é bem extenso, né? E nesse bloco, na verdade, a gente vai ter a finalização do conteúdo na parte de direito penal especial, mais especificamente agora finalizando o bloco da parte de crimes contra a administração pública. Como eu já tinha mencionado em aulas anteriores, é um assunto bem amplo, né? Um assunto bem extenso, mas é um assunto de muita importância e de grande relevância para o nosso concurso. E aí a gente vai finalizar, na verdade, esse assunto nesse bloco de aulas, né? E no final vai ser disponibilizado para vocês conforme havia prometido em outra aula, algumas questões no material de apoio. Salvo engano, eu coloquei lá 5 questões, até para que vocês possam treinar. Eu coloquei com gabarito comentado, só realmente questões relacionadas aos crimes contra a administração pública que vimos até então. E também só relacionada à carreira policial, né, carreira de segurança pública, tá certo? Então assim, a gente vai finalizando, na verdade, essa matriz de direito penal especial com todos os assuntos aí relacionados ao nosso edital finalizados, tá certo? E como eu mencionei, nessa aula, na verdade, a gente vai estudar da mesma forma que estudamos os blocos anteriores, tá certo? Com o assunto, a gente vai trazer aqui de forma bem estruturada, tá certo? Cada um dos artigos, os principais pontos, os principais aspectos, tá certo? E aquilo que normalmente vem sendo cobrado nas provas. E como é que isso vem sendo cobrado nas provas, tá certo? Eu trouxe também nesses slides algumas questões, tá certo? Para que a gente possa trabalhar com essas questões também, para que vocês possam entender como é a didática, né, cobrada nos concursos públicos. E também para que vocês possam treinar, né, o conhecimento que a gente vem realizando nas nossas aulas de agora, tá certo? Até porque, assim, é um assunto, como eu falei, muito extenso, tá certo? Mas é um assunto tranquilo, tá bom? Então, a gente não vai dar tanta ênfase para alguns assuntos, para alguns artigos, até porque, como eu falei em outras aulas, não existem tantas cobranças em relação a alguns artigos, tá? Ou se existir alguma cobrança, são para concursos diferenciados a esses que estamos nos preparando agora, tá certo? Então, a gente vai estudar de forma sistemática, de forma organizada, de forma bem estruturada, todos os assuntos que são importantes, todos os artigos, na verdade, que são importantes, e em seguida nós vamos estar treinando, né, como é que isso é cobrado de vocês no seu concurso público, tá certo? É importante, como eu já mencionei também, realizar, se possível, a leitura do texto de lei, tá, junto ao material que é disponibilizado para vocês, como uma forma de complementação de todo o conhecimento que a gente já vem estudando, né, desde o princípio. Então, assim, a forma de estudar a literalidade do texto de lei, ela serve como uma complementação a tudo isso que a gente vem estudando até então, tá certo? Porque normalmente, a gente já viu isso até em blocos anteriores, as questões, elas costumam cobrar do candidato o conhecimento da literalidade do texto de lei. Então, ter esse conhecimento é importante, tá certo? Então, tendo essa disponibilidade de fazer um pouquinho a mais todos os dias, você consegue obter um resultado mais expressivo lá na frente, tá certo? Então, é só realmente de fazer algo, né, a mais, e aí conseguindo fazer justamente o que a maioria das pessoas não fazem. A maioria das pessoas fazem o quê? Estudam básico, né? Estudam somente aquilo que acha importante e esquece de estudar algo a mais, de fazer o algo a mais. E aí, muitas das vezes, quem faz esse algo a mais costuma receber, em troca disso, um resultado que a maioria não tem, né? Então, fazendo o que a maioria não faz, você vai, consequentemente, obter o resultado que a maioria não tem. Então, é importante, volto a mencionar, realizar junto aos estudos a leitura do texto de lei. Normalmente, existem alguns artigos que vão ser mais realmente o decoreba mesmo. Por não ser tão cobrado, você vai precisar ter realmente esse decoreba em relação a alguns artigos,
tá? Porque volta e meia esse artigo ele não é cobrado, tá? Então é importante você ter só realmente aquele decoreba em relação ao texto de lei, porque se por um acaso for a sua prova contemplada, né, de um assunto que nunca é cobrado e ele vier a ser cobrado, pelo menos você tem um conhecimento relacionado ao texto de lei, que pode te ajudar muito, até porque as questões de concurso, normalmente elas vêm cobrando a literalidade do texto de lei, tá certo? É muito raro, é muito mais complexo, né? Questões que cobram jurisprudência, doutrina, isso vai de acordo, logicamente, com o concurso em que você está ali prestando, né? Então, concursos com um nível que eu digo mais alto é em relação não ao nível de estudo, mas ao nível de formação, né? Concursos que tem como delegado, oficial, aí eles cobram uma doutrina, cobram algum tipo de jurisprudência, porque é mais específico aquilo que eles cobram. Por exemplo, a formação não é qualquer curso superior, e sim o curso superior em Direito. Então aí você vai ter uma cobrança mais direcionada, né? Já no nosso concurso que estamos estudando agora, a gente vai se atentar, logicamente, aos principais aspectos, que é isso que a gente estuda aqui em nossas aulas, e esse acompanhamento do texto de lei, tá certo? Ó, deixa eu colocar no slide aqui para vocês, para que a gente possa iniciar a nossa aula de hoje, tá certo? A gente ainda está estudando crimes contra a administração pública, como eu falei, ele é um assunto bem amplo, né? Os crimes contra a administração pública, mas é um assunto muito importante. E se você pegar o edital, a parte do direito penal especial, o assunto mais importante, voltado para o concurso que estamos aqui nos preparando, é crimes contra a administração pública, crimes contra a vida também, né, que é muito cobrado por ser uma atividade rotineira, né, da polícia em si, né, e, entre outros crimes também, né. Eu estou falando aqui só os mais importantes que estão vindo à mente, mas você vai ter outros também. Mas esse aqui, né, de crimes contra a administração pública, ele tem essa cobrança maior, beleza? Ó, vamos lá dar início à nossa aula, tá certo? Normalmente aqui a gente está iniciando a partir do artigo 333. Nós estamos ainda aqui nesse momento em crimes praticados por particular contra a administração em geral, tá certo? Ficou faltando em geral aqui no nosso slide, mas ainda são os crimes, na verdade, praticados por particular contra a administração em geral. O primeiro delito que a gente vai estudar nesse momento é o de corrupção ativa, tá certo? Ó, o artigo que a gente vai estudar nesse momento de corrupção ativa está lá na verdade, o delito, né, está tipificado lá no artigo 333 do Código Penal. E aí, o delito de corrupção ativa é assim titulado, tá certo? Pelo artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, tá certo? Primeiro ponto, ao observar aqui o artigo 333, é a gente avaliar qual o verbo, qual o núcleo da conduta do artigo 333, tá certo? O primeiro ponto é identificar aqui que o verbo, o núcleo da conduta, é o verbo oferecer. Eu já tinha passado isso para vocês em outra aula, o quão importante é você identificar o verbo, né, da conduta, tá certo? E aqui nessa questão a gente tem o núcleo da conduta sendo a palavra oferecer, beleza? Deixa eu voltar aqui para o slide. Ó, oferecer ou prometer, tá certo? Vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Você pode observar que na estrutura do artigo 333, você tem duas condutas, tá certo? Deixa eu colocar aqui para facilitar. Oferecer ou, tá certo? Ou prometer. São duas condutas, prometer, que são duas condutas que estão, né, aí tipificadas, tá? Pelo artigo 333. E aí, você pode observar que no próprio artigo 333, eu vou ter três situações que o particular, né, vai desejar, né, ao realizar
essa promessa de uma vantagem indevida ao funcionário público, tá certo? Então ele pode, nessa situação, solicitar que o funcionário público não realize algo, tá? Se omita, ou que o próprio funcionário público ele pratique algum ato, tá certo? Então são 3 situações em que o funcionário público ele pode estar inserido, tá? Nessa questão aqui do artigo 333, que seria tanto ele praticar como ele se omitir, tá certo? Ou ele retardar um ato de ofício em relação dessa vantagem indevida, tá certo? Oferecida por um particular. Então são 3 situações que a gente tem atreladas a esses 2 verbos aqui, que seria oferecer ou prometer, tá certo? É importante, eu falei isso até em outras aulas, que é importante a gente identificar o núcleo da conduta, tá? É importante a gente identificar, porque são esses verbos que vão fazer você identificar qual é o assunto que a gente está trabalhando, tá? Já que a gente tem situações muito parecidas, né? Já que a gente tem a corrupção ativa, a corrupção passiva, já como a gente tem peculato, a gente tem várias formas, né, do peculato. E todos esses tipos penais, eles vêm distinguindo, né, vêm caracterizando cada uma dessas situações. O ponto importante que você precisa compreender é a respeito disso aqui, dos verbos, tá? Se você conseguir identificar os verbos de cada um tipo penal, você, consequentemente, consegue identificar o núcleo da conduta, onde inicia a conduta, tá certo? E também, consequentemente, vai te ajudar a identificar, por exemplo, quando é que você tem esses delitos aqui na sua modalidade consumada, quando é que você vai ter esses delitos na sua modalidade tentada, se existe a possibilidade, né, desse determinado delito, ele ter a possibilidade aí de uma tentativa, tá certo? Então, o núcleo da conduta é muito importante você identificar. E o que vai diferenciar nessa questão de todos os crimes que estamos estudando é isso aqui, são os verbos, porque aí você consegue logicamente identificar também qual a conduta que está sendo estudada, tá certo? Vamos aqui para o slide, ó, os principais pontos em relação ao crime de corrupção ativa. Este crime pode ser cometido de 2 formas diferentes: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Isso aí eu já mencionei anteriormente. Nós temos 2 condutas que o particular pode estar exercendo, tá? Tanto ele pode oferecer, como ele pode prometer uma vantagem indevida ao funcionário público, tá certo? Então, são 2 condutas em que o sujeito ativo aqui, ele pode estar realizando no delito de corrupção ativa. Oferecer, tá certo? Ou prometer uma vantagem indevida, tá certo? O elemento subjetivo, tá? Aqui é o dolo, há uma intenção por trás, né, dessa conduta do agente, tá? Exigindo-se que o agente possua a finalidade especial de agir, consistente no objetivo de fazer com que, mediante a vantagem oferecida ou prometida, o funcionário haja de tal ou qual maneira. Então, observem o seguinte: por trás dessa conduta, né, do agente aqui, do sujeito ativo, do delito de corrupção ativa, tipificado pelo artigo 333, se faz necessário essa finalidade específica por trás do interesse do agente. Primeiro, o elemento subjetivo, a gente já entendeu que aqui temos intenção, é o dolo. E há a necessidade de uma finalidade específica, tá certo? Que é justamente através desse oferecimento, dessa promessa de uma vantagem indevida, ele consiga coagir o funcionário público para agir da maneira que ele espera, tá? Então essa é a finalidade específica em relação ao elemento subjetivo. Então eu preciso ter intenção, tá? No delito de corrupção ativa, o elemento subjetivo aqui é o dolo, tá? Então é a intenção. E eu preciso ter uma finalidade específica, tá? De agir nesse sentido, né? No objetivo de fazer o funcionário público ali, né? Baseado na minha promessa, baseado no oferecimento de uma vantagem indevida, para que o funcionário público ele haja de tal maneira, a ponto de praticar, omitir ou retardar algum ato em relação à sua função pública. Qual o exemplo mais comum da corrupção ativa? Normalmente a pessoa que está conduzindo o seu veículo automotor, né? Ele está ali indo para a sua praia no final de semana e ele sabe que o seu carro ele está com o licenciamento atrasado. E ele sabe que vai passar, né, por uma blitz no caminho até a praia
E ao ser parado, ele oferece ali ao funcionário público, né, que seria o guarda da lei de trânsito, né, na via, né, então o policial rodoviário, perdão, o guarda de trânsito normalmente é mais comum nas vias de locais, centros, né, e afins. Então ele oferece ao guarda de trânsito, sei lá, ó, vou te dar R$ 50 de um cafezinho para tu me liberar. Veja, o mais comum, né, exemplo da corrupção ativa está dentro dessa figura que eu citei aqui, está dentro desse exemplo que eu citei aqui. E aí o cara que está lá dentro do exercício, né, da sua função, o cara que é funcionário público, né, o guarda de trânsito, ele, para não realizar, né, a multa, para não praticar a multa, né, em relação a essa questão do veículo sem o seu licenciamento e tudo mais, para não apreender o veículo, ele recebe, né, essa vantagem indevida. Então, aqui nesse caso, quem praticou o delito, tá, de corrupção ativa, logicamente, sabemos que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, né? Então, foi o cidadão ali, né, que praticou o delito de corrupção ativa, porque estamos tratando, lembram, né, crimes cometidos por particular contra a administração em geral. Tá? A gente não está aqui mais tratando dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral, e sim o particular. Então ele ofereceu uma vantagem indevida ao funcionário público para que este não pratique, por exemplo, o recolhimento do seu veículo. Tá? Então esse é o exemplo mais comum em relação ao delito de corrupção ativa. Tá certo? Ó, vamos voltar aqui para o slide. Note-se que a existência da corrupção ativa independe da passiva e vice-versa. Assim, pode acontecer de o agente oferecer ou prometer a vantagem ao funcionário, tá? E o funcionário não a aceitar. Neste caso, haverá apenas a corrupção ativa, tá certo? Então, nessa situação, o que é que eu quero te colocar aqui, tá? O que é que eu quero que você entenda? Não é necessário, tá? A existência aqui da corrupção ativa junto com a corrupção passiva, tá? Esse é o primeiro ponto que eu coloquei aqui. Note-se que a existência da corrupção ativa independe da passiva. Então, para que aconteça a corrupção ativa, não necessariamente eu preciso ter a corrupção passiva acontecendo também. Então, automaticamente, se o cidadão, né, ele oferece, né, ou promete uma vantagem ao funcionário e este funcionário público ele não aceita, neste caso haverá apenas a corrupção ativa. Porque aqui eu não preciso necessariamente, tá, que o agente público, para efeitos de consumação, eu não preciso necessariamente aqui que o agente público ele receba essa vantagem indevida ou ele receba essa promessa, né, de uma vantagem indevida para ter o delito consumado, para ter a tipificação do artigo 333 aqui consumada, tá certo? Deixa eu colocar aqui no slide, porque aí vocês vão conseguir compreender um pouco melhor. Ó, se o funcionário público solicita a vantagem indevida e o particular a fornece, né, paga uma quantia, por exemplo, o particular não comete o crime de corrupção ativa. Eis que o tipo somente prevê os verbos de oferecer e prometer vantagem indevida, que pressupõe que o particular tome a iniciativa de tentar corromper o servidor público. É aquela ideia que eu falei anteriormente, tá certo? A observação disso aqui, ó, dos verbos, tá? Verbo, que são o núcleo da conduta, é que vai fazer você identificar qual realmente é o delito que estaríamos ali, o que estaria, na verdade, o agente inserido. Aqui é basicamente isso que está sendo falado aí nesse ponto que eu coloquei para vocês. Porque nessa situação que eu coloquei, se o funcionário público ele solicitar a vantagem indevida, o particular pagando, né, realizando ali uma quantia, por exemplo, o particular ele não estaria cometendo o delito do artigo 333, que seria a corrupção ativa, tá certo? Por quê? Se faz necessário que nessa situação, né, se pressupõe que o particular, para ele estar inserido aqui dentro do artigo 333, ele tome a iniciativa, ele realize as condutas descritas no tipo penal, tá? Então observem que assim, os delitos eles são muito parecidos.
A gente tem a corrupção ativa, a gente tem a corrupção privilegiada, a gente tem a corrupção passiva, a corrupção passiva privilegiada. Então, assim, os delitos, eles têm em sua estrutura uma nomenclatura, né, muito parecida, e você tem a tipologia, né, dos artigos muito parecidas também. Mas o que diferencia uma conduta da outra é o verbo, tá? E aqui nessa situação hipotética, né, que eu coloquei, observem que para que o agente ele possa realmente estar ali cometendo o delito de corrupção ativa, como delimita o artigo 333 do Código Penal, se faz necessário, né, pressupõe, né, que o particular ele tome a iniciativa, que o particular nesse sentido ele ofereça, ele prometa a vantagem devida ao funcionário público. Tá? Então, se for o contrário a situação, o funcionário público solicitando uma vantagem indevida e o particular pagando, não estaremos aqui, o particular, inserido dentro do artigo 333 do Código Penal. O particular não estaria, nesse caso, cometendo o delito de corrupção ativa. Tá certo? Então, vejam que essas situações hipotéticas que eu coloco é para que você consiga compreender, porque você pode... futuramente, consequentemente, vir a ser confundido. Pode não, né? Deverá vir a ser confundido, porque é a ideia das bancas, é a ideia dos concursos, é realizar justamente essa confusão para que você, no final, erre a questão. Tá? Esse é o principal objetivo das bancas de concurso, né? É fazer com que você erre as questões. Então, ela vai trazer para você uma situação hipotética, tá? Vai trazer um caso aleatório, onde ele vai colocar os verbos de forma muito embaralhada, a ponto de você confundir um delito com o outro. Por isso que é importante você dominar a questão do texto de lei, é importante você ter um conhecimento acerca do núcleo de cada uma dessas condutas, para que você, quando se deparar com essas questões, você não passe a errar essas questões, tá certo? Esse é o ponto mais importante em relação às questões, tá certo? Porque é assim que normalmente as questões costumam ser cobradas de você enquanto candidato, tá certo? Elas vêm justamente com o intuito de te fazer errar. E o nosso objetivo, logicamente, não é esse, né? O nosso objetivo é fazer com que você acerte todas as questões que lhe vierem em suas provas, né? Então, observem justamente esses pequenos detalhes, tá certo? Por isso que eu costumo trazer para vocês nas aulas realmente digamos que um conteúdo bem estruturado, bem organizado, para que você não se depare, na verdade, com erros na sua prova, tá? Então, é importante realmente essa estruturação em relação ao conteúdo, a ponto de você não errar as suas questões, tá certo? Vamos avançar aqui para o slide. Ó, a doutrina entende ainda que o mero pedido de favor, o famoso jeitinho, não configura o crime, né, de corrupção ativa. Normalmente a gente até passou por isso, né, quando a gente estudou os crimes cometidos por funcionário público contra a administração pública em geral, que existe esse famoso jeitinho, o favorzinho, né? E aqui nesse entendimento, né, a doutrina, né, ela consolida que o famoso jeitinho, ele não vai configurar a corrupção ativa, tá bom? Ó, figura qualificada. O parágrafo único, ele estabelece que, se em razão da vantagem oferecida ou prometida, o funcionário público infringe seu dever funcional, a pena é aumentada de 1/3. Então aqui, pessoal, nessa situação, você vai ter uma forma, né, qualificada da conduta, e o parágrafo único relata justamente isso, que se em razão dessa vantagem econômica que foi oferecida ou prometida, o funcionário público ele deixar, né, de realizar o seu dever, ou seja, infringir o seu dever funcional, o agente público a gente sabe que ele tem o dever, né, de agir. A sua pena ela é aumentada de 1/3. Então você tem uma situação em que a sua pena ela é aumentada enquanto funcionário público se você cometer algum desses delitos. Logicamente que não irão cometer, tá certo? Ó, e aqui nós temos a objetividade jurídica, quem podem ser os sujeitos, tá? E uma observação importante para a gente finalizar esse bloco aqui, tá certo? Por conta do tempo. Objetividade jurídica. O crime de corrupção ativa, ele tutela o regular funcionamento da administração pública, a moralidade e a probidade administrativa.
Probidade administrativa, pessoal, isso vocês já devem ter visto no direito administrativo. É um dos princípios da administração pública, tá certo? O que é a probidade? O que é você ser probo, né? Então é você agir de acordo com o que é lícito, tá? Do que é legal. Lembra do princípio da legalidade? Que o particular ele faz tudo aquilo que a lei não proíbe e o público ele faz tudo aquilo que a lei determina. Então você agir de acordo com o princípio da legalidade, né? Agir de acordo com a moralidade é você ser uma pessoa proba, né? Então, de acordo com esse contexto, o legislador ele protege esse regular funcionamento da administração pública, a sua moralidade, né, que é um dos seus princípios, e a probidade administrativa. A ideia de você ser probo, né, de você ser um cara honesto, tá certo? Sujeito. O sujeito ativo é o particular, né? Afinal, estamos estudando os crimes cometidos por particular contra a administração pública em geral, nada obstando que o perpetre, o funcionário público, ou seja, o funcionário público pode também figurar dentro dessa situação. E o sujeito passivo aqui, principal nesse caso prejudicado, é o Estado, tá? Observação importante. Assim como na corrupção passiva, tá? O propósito do legislador é o de punir a mercância da função pública. A vantagem indevida mencionada no tipo penal abarca não só o aspecto econômico, mas também o moral, sendo certo que o objetivo é a compra de um ato de ofício do funcionário público para determinar a praticá-lo ou omiti-lo. Aqui, pessoal, é importante, né, eu frisar isso aqui para que vocês entendam que nesse sentido o legislador ele está protegendo não somente o funcionalismo público, né, o regular funcionamento da administração pública, mas também querendo impedir essa mercância da função pública, né, que o particular compre, por exemplo, algum ato do funcionário público, né, então fazendo com que esse funcionário público se desvie da sua conduta principal, se desvie do seu objetivo principal. Tá? Então é importante que não só há uma proteção a esse funcionalismo, né, da administração pública, mas também a moralidade, né, que existe por trás dos atos do funcionário público, tá certo? O que a gente sabe é que, infelizmente, né, na nossa prática, no nosso cotidiano, né, isso não acontece. Infelizmente existem muitos serviços públicos em que acontecem, infelizmente, tá? Não queria que isso acontecesse. Mas infelizmente acontece, talvez porque há uma falta de, não sei, né, ao meu ver, há uma análise muito humilde minha, a falta de investigação, a falta de punibilidade em relação aos agentes públicos que cometem, né, tal delito. Então, assim, não sejam esse tipo, né, de funcionário público, né? Eu espero de coração que todos aqueles que estão estudando fielmente sejam aprovados e vão ser, né, se Deus quiser. Então honrem realmente todo esse esforço que vocês realizam, né, para poder ingressar, né, nessa corporação, para ingressar na administração pública, né, para fazer parte, né, do sistema público. Então, assim, honrem justamente com esse trabalho, com esse esforço, com essas noites mal dormidas que vocês têm em busca desse objetivo aqui, tá? Para que possivelmente, né, para que futuramente não venham ser inseridos em nenhum desses delitos aqui, tá certo? É só uma observação, beleza? A gente vai finalizar esse bloco, no próximo a gente vai estar dando continuidade ao estudo aqui dos nossos crimes, beleza? É um pouquinho delicado o assunto, mas com os exemplos, com os verbos, a gente vai conseguindo compreender melhor toda essa didática dos crimes contra a administração pública. E lá nas questões, consequentemente, vocês vão treinando para que vocês consigam obter um melhor resultado, né? Treino bom é sinal de jogo excelente, né? Então, até a próxima aula. Até o próximo bloco, na verdade. Um abraço!